Olá, amigo, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a tua vida poderosamente. Hoje quero falar sobre movimento no meio do cristianismo. Ao longo do século, muitos movimentos têm se levantado no meio do cristianismo. E todos eles falam que é uma visão de Deus, é uma revelação de Deus. Mas nada melhor do que o tempo, porque o tempo passa. E quando esses movimentos começam, eles começam com muita força. Mas ao passar do tempo, eles começam a perder força. E some e desaparece. Provando que não era obra de Deus. Provando que não era uma revelação de Deus. E hoje nós temos um movimento que tem crescido no Brasil e no mundo. Este movimento se chama a Nova Reforma Apostólica. Essa nova reforma apostólica, ela tem crescido muito no Brasil e no mundo. Hoje no Brasil nós temos mais de 10 mil apóstolos. Mais de 10 mil apóstolos consagrados por este movimento. Então este movimento ele teve o início em 2001 e eles afirmam que esta nova reforma é maior do que a reforma protestante, maior do que a reforma pentecostal. Eles afirmam que Deus está preparando a sua igreja para uma grande vitória, para uma grande conquista. Então este movimento, eles falam que a igreja primitiva errou. A igreja primitiva errou, os irmãos erraram. Por que erraram? Porque após a morte dos apóstolos, que eles não substituíram, não colocaram outros apóstolos, não nomearam ou consagraram outros apóstolos no lugar. Que eles erraram, porque a igreja foi entregue na mão de presbítero e bispo. E eles falam que presbítero e bispo não têm autoridade para governar a igreja. Por isso que a idolatria entrou na igreja, porque essa liderança aí não tinha autoridade. Mas que o que Deus sempre quis, eles afirmam. Olha que ponto esse povo tenha chegado, irmão. Olha que visão é essa. E fala que é de Deus ainda, hein? Presta atenção. Eles afirmam que o que Deus quis, o que Deus sempre quis é que a igreja fosse governada pelo apóstolo. Porque o apóstolo tem autoridade. Olha o que eles falam. Esse pessoal está brincando. Eles falam que o apóstolo tem autoridade. E que bispo, presbítero não tem essa autoridade, porque eles falam que esse ministério aí de bispo, diácono, presbítero, pastor, é um ministério democrático. Esse é o ministério democrático, mas o que Deus sempre quis, esse era um governo democrático, né? Esse é um governo democrático, mas o que Deus sempre quis era um governo teocrático, ou seja, Deus no controle, no governo, através dos apóstolos. É isso que eles ensinam nesse movimento. Era o que Deus sempre quis, o governo teocrático. Deus governando a igreja através dos apóstolos. E este movimento tem crescido, irmão. Tem crescido. Aí eu fico pensando, mais de 2000 de história da igreja. Quando nós lemos a história da igreja, irmãos, nós vemos lá homens santos, homens cheios do Espírito Santo, que pregou o Evangelho, os mártires, que deram a sua vida pelo Evangelho de Cristo, deram a sua vida pelo Evangelho de Cristo, que fizeram a obra de Deus com muita dedicação, com muita fé, com muita devoção, irmão. Agora eles falam não, que esse povo não tinha poder. Quem não tem poder? Essa geração, irmão. Essa geração incrédula. Essa geração fraca. Essa turma aí de liderança, calça frouxa, é que não tem autoridade. Aí eles falam que não, está errado. Então mais de 2000 anos de história da igreja, eles falam que agora que está tudo errado, que Deus quis que era o governo, que a igreja fosse governada pelos apóstolos. Eles falam que o mundo tem um sistema, o anticristo tem os seus governos que são fortes, organizados, poderosos,
que o presbítero, que o bispo não tem autoridade para enfrentar esses governos, que é só o apóstolo que tem autoridade para enfrentar esse sistema do anticristo, para enfrentar esses governos. Olha que coisa, irmão, olha que falança, olha que falsidade, que mentira desses caras. Sabe o que esse camarada está querendo? Ele está querendo é poder, ele está querendo é poder. O que eles querem, sem sombra de dúvida, é governar sobre a tua vida. Porque esse é o negócio seguinte, esse movimento fala, esse movimento, a rede que pertence a eles falam que aquela rede está debaixo da sua cobertura. Irmão, pelo amor de Deus, aonde que esse povo quer chegar? Eles falam que está debaixo dessa cobertura. Irmão, é muita heresia, é muita mentira. Então eles falam que está debaixo da sua cobertura espiritual, sua cobertura apostólica. Irmão, a igreja, o povo de Deus, não está debaixo de cobertura de homem algum, não está debaixo de cobertura de apóstolo algum. Nós estamos debaixo do apostolado de Cristo, nós estamos debaixo da autoridade de Cristo. Meu camarada, sabe o que você está precisando? Você está precisando de arrumar um cabo de enxada para você trabalhar. Você está precisando de quebrar a pedra na pedreira. Porque o que vocês querem é poder, não é? É isso que vocês querem? Vocês querem escravizar o povo ainda mais. É isso que vocês querem com as suas falanças, com as suas mentiras, suas doutrinas do cão, do inferno. É isso que vocês estão querendo. Irmão, eu vou te falar sem sombra de dúvida. Se você está num movimento desse, se você está numa igreja, está num ministério, a qual tem um apóstolo, sai fora. Pula fora. É laço, é engano, é mentira. Nos nossos dias, não tem apóstolo, não tem apóstolo. E se tiver alguém aí se titulando de apóstolo, é do Paraguai. É mentira, é engano. O que eles querem é enredar você. É isso que eles querem. Colocar você no cabreço. Colocar você para ser escravo. É isso que eles querem. Então, porque a Bíblia não nos dá amparo algum. A Bíblia não nos dá amparo para alguém se titular apóstolo ou ser titulado por alguém, irmão. A Bíblia não nos dá esse amparo. Nós podemos encontrar na Escritura mais de 3 requisitos. No mínimo 3 requisitos nós podemos encontrar na Escritura para alguém ser apóstolo. O primeiro requisito para alguém ser apóstolo, ele tem que ter visto Jesus Cristo pessoalmente. Ele tem que ter sido uma testemunha ao colar de Jesus Cristo. Segundo requisito, ele tem que ter sido evangelizado, ensinado, doutrinado por Cristo pessoalmente. Terceiro requisito, ele tem que ter sido enviado pelo próprio Jesus pessoalmente. Aí eu te pergunto e você me responda. Quem deles viu Jesus pessoalmente? Qual desses apóstolos aí, irmão, que viu Jesus pessoalmente? Qual deles receberam ensinamento? Foi discipulado pessoalmente por Jesus Cristo? Qual deles foi guiado por Jesus Cristo pessoalmente? Nenhum deles. Tudo mentiroso. Falsos profetas. Mentiroso, irmãos. Então esse movimento tem crescido. No Brasil tem mais de 10 mil apóstolos, irmão. Mais de 10 mil que pertencem a essas redes apostólicas. E tem os que pertencem à rede apostólica e tem aqueles que seguem a carreira solo. Por exemplo, Agenor Duque, Valdomiro Santiago, esse aí que reuniu lá com as suas lideranças e se consagrou a apóstolo. Irmão, é muito engano, é muita falança para cima do povo de Deus. O povo de Deus não pode ser aceitado, não pode aceitar, irmão, essa falsa doutrina. Você não pode estar subestimado a esse tipo de gente aí que não tem compromisso com a palavra de Deus, não tem compromisso com a Escritura. Não tem, porque a Bíblia não dá amparo nenhum para esses camaradas fazer o que está fazendo, não. Mais de 2000 anos de história, agora eles vêm com essa conversa fiada, de 2001 para cá, falando que a igreja precisa de apóstolo. Irmão, a igreja não precisa de nada. A igreja precisa de Jesus. A igreja precisa de gente compromissada com a palavra, com a verdade.
Homens que pagam preço no bom sentido, que tem compromisso, que é honesto, que é sincero de coração. Irmão, a obra de Deus não precisa desse tipo de gente. Esse tipo de gente aí, irmão, é para desfocar você das verdades. Porque você fica aí dando ouvido. Esse tipo de gente que não tem compromisso com essas vendaval de falsas doutrinas. Pelo amor de Deus, irmão, não dá ouvido. Então esse movimento tenha crescido, o movimento apostólico no Brasil. E muitos, irmão, muitos hoje está ensinando isso para a igreja. E a igreja está debaixo desse apostolado aí do Paraguai. Mas a igreja está debaixo do apostolado de Cristo. É de Cristo que nós estamos debaixo do apostolado. Porque não há mais lugar para apóstolo, irmão. Nos nossos dias não existe apóstolo. Porque o apóstolo foi os 12, Paulo. Foi o apóstolo que colocou, que lançou o fundamento. O fundamento já foi lançado pelos apóstolos. Está aqui, ó, está selado. O canor está selado. Não tem mais espaço para essa gente, irmão. Está pronta aqui, ó. Está pronta. Está fechada. Não tem mais revelação. Não tem, porque se tiver alguma revelação, teria que colocar aqui dentro. E ainda que desce um anjo do céu, irmão, com a nova revelação, com a nova profecia, pula fora, é anátema, é amaldiçoado, porque está selado, está aqui. Então, irmão, nesses últimos dias, tenha se levantado muitos falsos profetas, porque o Brasil, irmão, eu vou falar sem sombra de dúvida para você, o Brasil está infestado de falsos mestres, de falsos profetas, que instalaram assustadoramente no Brasil. Rapidamente as igrejas se tornou covil de ladrões, irmãos. Muitas igrejas hoje, muitas igrejas hoje, se tornou lugar de assalto, aonde o povo está sendo assaltado por esses lobos gananciosos, por esses falsos apóstolos, falsos pastores, falsos bispos, que não prega mais a palavra de Deus, porque esse povo não tem Bíblia, irmão. Eles não têm Bíblia. Eu vivi 20 e poucos anos dentro de um sistema religioso. Vou te falar a verdade. Eu nunca, estou falando diante de Deus, diante do Espírito Santo, eu nunca ouvi uma mensagem expositiva, que você sai dali e fala assim, hoje eu aprendi a palavra de Deus. Porque a mensagem expositiva, irmão, vou te falar o que é a mensagem expositiva. É quando você lê o texto, explica o texto e faz a aplicação. Essa é uma mensagem expositiva. O que eu vi foi alegoria. Viajava de Gênesis a Apocalipse, pegando versículos salteados e ali amontando as suas mensagens. Mas eu nunca vi uma mensagem expositiva no meio do sistema religioso. Não tem a mensagem expositiva. Eles fogem do contexto do texto, irmão. Eles fogem do contexto. Eles pegam um versículo e ali bate em cima com aquilo que ele acha, com aquilo que ele acha que é certo, com a visão, com o entendimento, com o conhecimento dele, mas ignora o contexto bíblico. Então este povo não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com Deus. Então essa falança aí, irmão, esse movimento, esse novo movimento que surgiu, é falança. Isto é vendaval de doutrina falsa. Não dá ouvido. Seja uma pessoa como os bereanos, irmão. Os bereanos pôs em xeque a pregação de Paulo. Porque quando Paulo pregava, sabe o que os bereanos faziam? Ia para a palavra confirmar se o que ele estava pregando era a Bíblia. Então tem que ser levantado nos nossos dias, nesses dias de treva, nesses dias de engano, tem que levantar os bereanos para confirmar, para conferir dentro das Escrituras. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que voltar para a Bíblia. Volta para a Bíblia, meu irmão. Volta para a Bíblia. Vamos buscar o entendimento da verdadeira palavra de Deus, para que nós não venhamos ser guiados por esses lobos, por esse engano, por essa mentira, irmãos. Então esse movimento tenha crescido.
E uma coisa eu posso te afirmar, você não está debaixo de apostolado de homem algum, irmão. Eu vou mudar de ministério. Aí ele vai falar para você de jeito assim, não sai daqui não. Porque se você sair daqui, você vai sair debaixo da minha cobertura, debaixo do meu apostolado. É laço, é engano. Você tem liberdade para servir a Deus aonde que você bem entender. Se você quiser servir a Deus debaixo de uma árvore, você tem essa liberdade, irmão. Você não está debaixo de cobertura de homem algum. Você está debaixo do apostolado de Cristo. De Cristo. Então não se deixa levar por essa falsa doutrina. Peça a Deus misericórdia, para que Deus possa iluminar a sua mente. Para que Deus possa clarear as coisas na sua mente. Para que você venha enxergar a verdade. Enxergar o simples, o puro, o evangelho da transformação, o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia da tua vida, que Deus te abençoe. Até a próxima. Fica com Deus.